E aí, pessoal, tudo bom? GP às 10, quarta-feira de manhã. Eu apareci aqui na sexta, estou aparecendo de novo na quarta-feira. Claro, mecanismos diferentes a cada semana que tem Fórmula 1, das semanas que não tem Fórmula 1. E essa semana, como vocês bem sabem, a Fórmula 1, abemos Fórmula 1, abemos GP do Azerbaijão, de volta às ruas de Baku depois da ausência causada pela pandemia em 2020. Mas não vamos falar especificamente de Fórmula 1, não vamos falar do campeonato, melhor dizendo, da Fórmula 1. Vamos falar do conceito Fórmula 1. E vamos falar porque surgiu a notícia, na verdade é uma notícia que já vinha se desenhando e a gente conseguiu confirmar na terça-feira, que o Gianluca Petekoff de fato não vai correr o GP de Azerbaijão na Fórmula 2 pela Campos, equipe que ele defendeu nas duas primeiras etapas do campeonato, no Bahrein e em Mônaco. A Campos é uma equipe que passa por muitas dificuldades, claro que aumentadas pelo fato do dono da equipe, o chamariz da equipe, o ex-piloto Adrian Campos, ter morrido antes do começo da temporada. Ele quis o Petekoff no time, mas havia ali um acerto que se precisava de um aporte de patrocínio em algum momento, e esse aporte não chegou. O fato é que esse aporte não chegou. Então, esse 2021, na verdade, desde o fim de 2020, já se coloca de maneira de um pesadelo, fantasmagórica para o Gianluca Petekoff. Petekoff é um piloto muito jovem, ele tem 18 anos ainda, e ele vem de um ano em que ele andou muito bem, né? Ele veio de um ano de título na antiga FREC, né? Na Fórmula Regional Europeia, agora ela se juntou com outra e tal, ela se moldou para algo um pouquinho ainda maior, mas ela já era importante na temporada passada, nesses primeiros passos nos monopostos da Europa, antes da chegada a uma Fórmula 3, enfim, de fato ao circo da Fórmula 1. E o Petekoff esteve na Prema absolutamente dominante na categoria e foi campeão, mas esse, claro, é um fato importante, mas eu diria que nem é o mais importante para o que a gente vai falar aqui. Porque a gente já viu pilotos absolutamente medíocres ganhando suas categorias, ou porque estavam sozinhos de uma equipe melhor, ou porque bancavam aquela equipe e aí tinham todos os melhores equipamentos e podiam superar os companheiros. Não foi o que aconteceu na FREC no ano passado. Ele superou o Arthur Leclerc e o Oliver Rasmussen, piloto monegasco, irmão do Charles Leclerc, óbvio, e o Rasmussen é um piloto dinamarquês. Os três eram da mesma equipe, da Prema. E o Petekoff não tinha nenhum tipo de benesse com relação aos seus companheiros rivais, todos eles pilotos da academia da Ferrari. O Petekoff ganhou bem, ele é 2 anos mais ou menos mais jovem que os dois, o que dá a ele tempo e o que dá a ele, o que faz essa conquista ser ainda mais impressionante, porque a gente sabe que quando o piloto é muito jovem, ainda está nos primeiros estágios da carreira, a idade faz muita diferença, por maturidade, por tempo de volante, enfim, diferentes aspectos. Então, foi uma temporada muito, muito impressionante para ele, muito benéfica para a carreira dele, pelo menos era assim que a gente via. Mas no fim da temporada, ele ainda viu o fim do acordo ali com a Shell, em crise e tal, de patrocínio, conseguiu terminar, foi campeão, mas esse salto que se esperava, que era para a Fórmula 3 com a Prema, porque a Fórmula 3 é o passo adiante natural da Fórmula Regional Europeia, não veio. Veio, na verdade, para o Leclerc, que foi derrotado, e o Oli Rasmussen acabou subindo para uma outra equipe, a HWA, também na Fórmula 3. A gente já viu pilotos da Ferrari que não subiram com a Prema no primeiro ano. É o caso do Oli Caldwell, né, piloto inglês, também afiliado da Ferrari, que não andou no ano passado com a Prema, depois de passar em categorias antes disso com a Prema e ser piloto Ferrari, mas mostrou que tinha capacidade de brilhar no grid da Fórmula 3 e foi para a Prema nesse ano. Né? O
o glorioso Oli Caldwell poderia ser uma demonstração interessante para o futuro do Petekoff, mas acaba sendo um exemplo bom para o Rasmussen, porque o Rasmussen é o cara que já tem a mão da Fórmula 2, vai ter a mão da Fórmula 2 no fim dessa temporada 2020, né? E vai ter essa vantagem com relação ao Petekoff ou qualquer outro para dar esse salto para a Prema dentro da categoria no ano que vem. E o Leclerc, óbvio, já está nesse passo adiante. Enquanto isso, o Petekoff teve que se agarrar ao que dava para fazer, e o que dava para fazer foi a Fórmula 2. Gente, todo mundo sabe que existe um salto muito grande do pré-Fórmula 3 para a Fórmula 2. O piloto precisa de muito tempo para pegar. Por isso, até os maiores, até os melhores pilotos dessa última geração tiveram que fazer essa escala naturalmente, de pelo menos um ano de Fórmula 3 antes de chegar à Fórmula 2, porque é uma curva muito íngreme se você pula a Fórmula 3. Então, o Charles Leclerc fez Fórmula 3, o George Russell fez Fórmula 3, o Lando Norris fez Fórmula 3, esses caras todos fizeram. Porque algumas pessoas podem falar, mas se o piloto é bom, não importa. Importa sim, importa muito, porque existe um buraco na curva de aprendizado que o piloto precisa ter para sair desses primeiros estágios e chegar na Fórmula 2. E a Fórmula 3 é fundamental. Os carros são muito diferentes e tal. Então é fundamental que você passe por esses estágios. O Petekoff conseguiu o que dava, que era a Campos, que era a Fórmula 2, mas agora nem isso ele consegue carregar em frente. O que leva a uma discussão maior, que é, na verdade, com relação ao que se precisa para você se aproximar da Fórmula 1. E aqui eu não estou nem falando de entrar no grid, mas eu trago à baila a declaração que o Lewis Hamilton deu na semana passada, ou 2 semanas atrás, antes do GP de Mônaco. Vocês vão me desculpar, não lembro a data exata, mas não faz mais que 15 dias, quando ele disse que a Fórmula 1 tinha virado um clubinho de bilionários, né? Que isso se acentuou nos últimos anos e que se fosse hoje ele não conseguiria entrar no grid, ele não conseguiria chegar à Fórmula 1. Eu não estou nem falando aqui do Petekoff chegar à Fórmula 1, eu estou pensando dentro dessa estrutura, dentro desse circo, como chamam, o que se fazer para você ficar em posição de brigar por uma vaga na Fórmula 1? Uma é você ter muito dinheiro. Isso aí é algo natural na Fórmula 1, piloto pagante e tal. É algo que sempre existiu de alguma forma na Fórmula 1. Não estou aqui para demonizar os pilotos pagantes, a ideia de pagantes, até porque isso vem desde sempre e vai até sempre. Mas a gente tem visto nos últimos anos uma realidade, a gente tem aceitado como real uma realidade em que ou você tem dinheiro para pagar ou você se filia a uma academia de pilotos de uma fábrica grande, de um conglomerado, desculpa aqui que eu sacudi a câmera, de um conglomerado automotivo, como McLaren, como Mercedes, como Red Bull e como Ferrari. Só que a gente vê no caso do Petekoff, o caso do Petekoff grita muito alto para nós, né, para o público brasileiro em geral. Mas como eu falei, a gente viu com outros pilotos ao longo dos últimos anos. O caso do Oli Caldwell, por exemplo. Pilotos que, apesar de levar vantagem na pista, não são empurrados adiante por essa engrenagem das grandes fábricas, porque até elas exigem que você traga algum dinheiro, você traga patrocínios, que você traga uma importância financeira ou política ou de alguma outra questão. E nesse aspecto, o Leclerc, mesmo sendo derrotado e mesmo sendo mais velho que o Petekoff, levou vantagem nesse último ano. E isso acaba cuspindo pilotos extremamente talentosos, né? Porque se o cara não encontrar um patrocínio imediato, ou não for um patrocínio tão bom quanto um piloto da mesma idade, ou idades parecidas e da mesma estrutura, ele acaba sendo colocado para baixo, acaba sendo atropelado por outrem, e assim funciona. E você acaba cuspindo para fora dessa estrutura pilotos extremamente talentosos, como é o caso do Gianluca Petekoff. Me parece muito claro que o Petekoff é um dos pilotos jovens brasileiros
mais talentosos. Gente, ele tem 18 anos. Eu não estou decretando aqui o fim da carreira do Gianluca Petekoff, de maneira nenhuma. Torço para que ele encontre o rumo nessas categorias, que ele arrume alguma coisa para fazer ainda em 2021 no circo da Fórmula 1, que escolhe uma vaga na Fórmula 3. Por exemplo, eu acho que seria o ideal para ele, para pelo menos ter a mão do carro, tá? Para ter oportunidade de ser chamado pela Prema, por exemplo, no ano que vem. Ele tem o benefício da idade. Ele vai ter 19 anos em 2000 no começo da temporada 2022. Então ele ainda pode fazer mais um ano de Fórmula 3, ainda pode pensar em depois dar o mergulho para a Fórmula 2, naturalmente, e terminar uma temporada de Fórmula 2 perto de completar 21 anos, porque, se não me engano, ele faz aniversário muito no fim do ano, não sei se depois do fim do calendário, um pouco antes, mas é no fim do ano. Então ele ainda tem o luxo, entre aspas, do tempo, mas a situação ficou complicada para ele. É inegável que ficou complicada. E não está baseado na falta de talento ou em problema de pilotagem do Petekoff. Ele repito, um piloto muito talentoso, que bateu pilotos que vão aparecer nessas categorias com força nos próximos anos. Eu acho muito difícil que o Arthur Leclerc não chegue à Fórmula 2 em breve. Eu acho que o Rasmussen também, o caminho natural é ele pintar na Fórmula 2 em 2 anos, de repente. Talvez algum deles até chegue à Fórmula 1, mas o Petekoff, mais jovem, com menos experiência, venceu esses dois. É importante pontuar isso. É muito importante pontuar isso. E foi deixado no acostamento, né? Foi deixado do lado de fora da estrada por uma lógica, que é uma lógica mercantilista muito, muito agressiva, muito grosseira dos novos tempos, dos tempos das novas corporações, das supercorporações, dos superclubes. Se você pensar no esporte, né, olhar para o cenário, por exemplo, do futebol europeu, você vai ver, essa temporada até quebrou um pouquinho isso, mas você vai ver quase uma década seguida de domínio da Juventus na Itália, do Bayern na Alemanha, do Paris Saint-Germain na França. Você tem Real Madrid conquistando 4 títulos da Liga dos Campeões na última década, né? Então você tem alguns clubes que podem fazer muito. São os superclubes, que são muito maiores que todos os outros, do que podem fazer em questões orçamentárias, de gasto, enfim, e que querem se tornar ainda maiores, e aí vem as superligas da vida, que querem concentrar ainda mais a renda do esporte, a renda do futebol. Se você olhar para corporações fora do esporte de maneira geral, você vai ver que as maiores empresas do mundo vão engolindo empresas menores, ainda que tradicionais. Quem acompanhou um pouco esse noticiário na semana passada sabe que a Amazon comprou a MGM, por exemplo, né? A ultra tradicional MGM, a centenária MGM, a MGM que conta a história do cinema no século XX, que conta a formação de Hollywood, né? Ela hoje pertence à Amazon, assim como pertence à Amazon o jornal Washington Post, responsável pelo Watergate, pelo caso Watergate nos Estados Unidos, tudo isso na mão de um bilionário como é o dono da Amazon. Agora até me fugiu o nome dele, rapaz careca, que quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, e aí você vê como a Amazon pede, enfim, aí tem questões trabalhistas, que também não vou nem entrar muito, porque não sei até onde eu posso falar aqui também, mas você vê a relação da Amazon e de outras grandes supercorporações no mercado, e com empregados, com seus funcionários, e vale também para o Walmart, vale para, enfim, várias grandes companhias de todos os ramos, Google e afins, que têm um objetivo claro de concentrar cada vez mais. Jeff Bezos é o nome do dono da Amazon. Concentrar cada vez mais a renda, né? Se você vê a relação do streaming, como é que funciona a chegada, por exemplo, da Disney Plus ao mercado, como há, de alguma forma, uma supressão de produtoras menores, enfim. Aí vai uma discussão gigantesca, mas o que eu quero dizer é isso. Existe, hoje, no cenário financeiro mundial,
essas grandes corporações, as supercorporações, os superclubes que querem e que podem, porque não há tantas barreiras como já houve antigamente, enfim, que podem concentrar renda o máximo possível. E isso, claro, se carrega ao esporte, eu falei do futebol, mas se carrega também no esporte a motor. Porque ou você tem dinheiro para entrar numa equipe menor, e uma equipe menor ela é nada mais do que uma porta de entrada na Fórmula 1, ela não te dá chance de ganhar, ela não te dá chance de glória, ou você é afiliado a uma fábrica. Mas até para andar nessa fábrica, até para ter qualquer chance de sucesso, se você não é um bilionário, qualquer chance de sucesso de chegar perto da Fórmula 1, de ter chance de ganhar a Fórmula 2, de ganhar corrida na Fórmula 2, de pular para a Fórmula 1 um dia, você precisa trazer dinheiro, aportar dinheiro para essas grandes fábricas, mesmo as fábricas riquíssimas. A Ferrari não tem crise, a Ferrari não sofreu com a pandemia do novo coronavírus, a Ferrari continua superavitária, né? Continua dando lucro, e assim é também a Mercedes, e assim são outras. Mas você precisa aportar o dinheiro de qualquer maneira. E o talento acaba suprimido. Você tem alguma vantagem no seu companheiro rival se você tem tanto dinheiro quanto ele. Se eu tenho mais talento e tenho próximo de tanto dinheiro quanto ele, eu posso levar vantagem. Aí meu mérito pode me dar algum tipo de vantagem. Mas se eu tenho mais talento e ele tem muito mais dinheiro, mesmo comigo e com ele sendo atrelados a uma fábrica que, em teoria, não precisa desse dinheiro da mesma forma, que, em teoria, está no esporte pela publicidade e pela glória, não importa. Você também acaba sendo empurrado para o fundo do precipício. É uma lógica de capitalismo selvagem também no esporte. E, de novo, você que é libertário ou qualquer outra coisa que está vindo aqui, esse maluco está criticando a estrutura do maravilhoso capitalismo. Eu estou, mas mais do que criticando, eu estou fazendo uma constatação. É assim que funciona. E o talento acaba sendo soterrado cada vez mais no esporte. Sempre foi assim na Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi um clube de gente com dinheiro, mas hoje ela é um clube, como falou o Hamilton, de bilionários. E até as fábricas precisam receber alguma coisa em troca se elas pensarem em apostar num talento jovem. Então, até chegar perto da Fórmula 1 se tornou muito difícil. Fica de novo a torcida para o Gianluca Petekoff conseguir arrumar alguma coisa para fazer essa temporada. Ainda há tempo, né? A Fórmula 3 só teve, acho que, uma etapa, então ainda há tempo, por exemplo, dele arrumar alguma vaga e andar bastante, conhecer bem o carro, pensando numa chance melhor do ano que vem. Mas quando o piloto não tem grana e ainda se pega num momento tão crucial na carreira, num momento econômico tão difícil no mundo, de crise causada por pandemia e pela concentração de renda da forma como funciona, infelizmente a carreira acaba sendo comprometida de alguma maneira. Enfim, é como as coisas funcionam hoje em dia. Eu convido vocês a acompanharem a cobertura da Fórmula 1 no Azerbaijão no fim de semana, claro. Convido vocês a ouvirem o Padocast na quinta-feira, onde vamos falar dos grandes feitos dos pilotos brasileiros no esporte a motor internacional na história, puxando pelo Hélio Castro Neves, óbvio. Enfim, acompanhem a GPTV, todos os dias tem conteúdo novo aqui no site também, vocês sabem já como funciona. Um grande abraço e até a próxima.